Eu vou chamar então a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para a gente falar sobre esse assunto que a Mariana Jangiacomo trouxe. E já, claro, antes de tudo, né, desejar novamente um Feliz Natal para você, Fernanda Manhota, para toda a sua família e dizer que é um prazer dividir tela contigo nesse dia especial. Eu que agradeço, Débora querida. Feliz Natal para Mari, para quem nos acompanha nessa tarde chuvosa agora em São Paulo. Para quem está nos acompanhando de São Paulo sabe que começou a chover. E desejo também a todos que comemoram o Natal um lindo dia. Espero que tenham passado junto dos seus. E é uma alegria estar com você, apesar dos nossos temas, né, Débora, serem sempre um pouco bicudos por aqui. Exatamente, Manhota. Então, olha, desde o começo dessas tentativas de negociação, quando se fala em cessar fogo, você mesmo sempre traz a dificuldade que se tem em acreditar exatamente nas partes. E aqui vou destacar Benjamin Netanyahu, né? A gente não está falando do Estado de Israel, mas está falando exatamente do governo atual de Benjamin Netanyahu. Então, de que maneira essa troca de acusações, enfim, dificulta o acordo e chama a atenção, confirmando mais uma vez essa falta de confiança que se tem ali de parte a parte, né? O Hamas também no caso. Débora, você citou agora a palavra-chave que envolve negociações complexas, como é essa que a gente está acompanhando, que é a palavra confiança, né? Construir confiança, desfrutar da credibilidade que leva à confiança, é um dos pontos estruturais mais sensíveis. Nesse caso em particular, é um ponto que vem sendo trabalhado com a intermediação de atores como o Catar, o Egito, mesmo os Estados Unidos, mas a gente sabe que repousam sobre questões profundamente sistêmicas, que não tem a ver só com esse conflito nesse momento, tem a ver com o histórico bem mais complicado. Quando a gente olha para essa questão estrutural, existem dois elementos que dificultam essas negociações. Em primeiro lugar, existe um debate permanente sobre a governança pós-guerra, né? Então, sobretudo em Gaza, Israel tem muita dificuldade em aceitar a ideia de que o Hamas volte a ser o representante desse povo nessa parte do país em particular, então isso atravanca muito as negociações. E do outro lado, o Hamas, claro, pede não só o direito de existir, mas também o compromisso garantido de que esse cessar-fogo vai se transformar em algum tipo de fim do conflito permanente, o que a gente sabe que é muito mais complicado. Quando a gente sai desses elementos de fundo, que são elementos constantes, permanentes, difíceis de tangenciar, e a gente olha para o curto prazo, eu estava aqui tentando elaborar uma espécie de lista para que as pessoas pudessem nos entender quando a gente fala desse toma lá da cá, dessa negociação que não tem fim. E eu cheguei aqui em uma listinha de 5 pontos que, na minha visão, são, nesse momento, o que tem transformado essa negociação em algo tão difícil. Em primeiro lugar, a gente tem o próprio conceito de cessar-fogo sendo debatido. Então, cessar-fogo, para vocês terem uma ideia, nesse conflito de agora, ele aconteceu só uma vez e durou uma semana, né, para criar ali um corredor humanitário. Então, o conceito de cessar-fogo é um primeiro tópico. Depois, existe uma demanda para a retirada de tropas israelenses, esse é um segundo ponto de sensibilidade. Em terceiro lugar, informações que sejam concedidas pelo Hamas sobre a condição dos reféns, quem são os mortos, quem são os vivos, qual é o conceito de doentes, é um tema que tem sido debatido. Em quarto lugar, um debate sobre a libertação e a proporção de prisioneiros palestinos que estão sendo colocados como barganha nessa história. E, por fim, o controle, né, de uma região muito específica que a gente costuma chamar de corredor Filadélfia, que é ali na fronteira do Egito. Esses hoje, tirando aqueles pontos estruturais que eu falei, são, na minha opinião e na visão de vários analistas, os elementos que estão sobre a mesa. É em torno deles que esse debate tem acontecido, Débora.